Opa, desenhista, você mesmo, com a postura mais torta do que esse maluco aqui, dormindo 4 horas por dia e ainda vem falar que tá com art block. Vamos lá pro Discord corrigir as artes dos inscritos. Inicialmente vou começar aqui com essa arte que foi feita pela Pips, e cara, eu curti muito o estilo do personagem e a pose que ela tá. Inicialmente eu fui demarcando os pontos que eu iria alterar com calma mais pra frente. Então, de início, eu fui alterando como os olhos estavam encaixados no rosto, onde um tava um pouquinho mais baixo que o outro, um pouquinho torto e assim vai. É um errinho bem comum, então não se preocupe. Outra coisa que eu fui fazendo também é mexer em algumas linhas dinâmicas no desenho, deixando algumas partes mais grossas e outras mais finas. Eu dei uma pequena mesclada nas mechas para ficar mais conectadas umas nas outras, e alterei um pouco do ombro que já eu vou alterar de novo. Outra coisa que ajustei foi o formato que tinha do cotovelo e como ele estava se encaixando entre o antebraço e o braço. Na mão eu quase não alterei nada, eu só dei uma ajustada no formato do dedão e diminuí um pouquinho o anelar. E eu tirei esse símbolo aqui porque emo de verdade usa preto, não sim. Ainda percebi que tinha alguma coisa incomodando nos ombros e na hora de alterar de novo eu percebi que eu tive que expandir o lado esquerdo. Assim igual os dois lados em partes, porque a personagem ainda assim tá um pouco inclinada, ela tá em ângulo. Adicionei alguns detalhes nos olhos, nada muito complicado, mas esse aqui é o antes e o depois. Desenho muito bonito, vamos pro próximo. Essa próxima arte aqui foi feita pela Ale, e além de estar muito bonito, o enquadramento tá bem encaixado na personagem. Dá pra perceber aqui alguns errinhos simples na estrutura, como por exemplo a boca que tava um pouquinho torta ali pra baixo, e já que o rosto dela tá em 3x4, a gente vai ter uma projeção dos dentes de maneira 3D. Não que os outros ângulos não tenham, mas aqui eu quis dar um destaque porque é o que tava causando a falta de profundidade na boca da personagem. Além disso, eu dei uma pequena afinada no rosto ali chegando na parte do queixo pra não dar a impressão que o maxilar tá projetado pra frente. Ajustei mais alguns detalhes como sombreamentos, luz e alguns detalhes dos cílios. Em geral, esses foram os pontos principais a destacar, olha o antes e o depois. A arte tá muito bonita, agora vamos pra próxima. Como é mesmo? Você não vale nada. Você vale nada. Esse próximo desenho aqui foi feito pelo Spriggan, e isso aqui tá muito bonito, você já percebe que o nível da arte tá um pouquinho mais avançado. De cara eu quis aumentar um pouquinho da boca do personagem pra igualar com o tamanho do nariz, e dar um destaque ali na parte da narina e como ela contorna ali pro formato dos cantos. Eu percebi que os olhos eles estavam tirando a noção de profundidade que tinha no ângulo do rosto. Então para alterar isso, eu fui brincando com o contorno dos olhos e fui mexendo como a cor interagia dentro e fora deles. Adicionei um sombreamento ali meio que embaixo dos cílios superiores, embaixo da pálpebra. Mas para deixar o sombreamento mais aparente do que ele já estava, eu fiz aquela famosa tática de adicionar um roxo ali, para dar um destaque melhor, mais bonito na sombra, e eu também fiz um contorno meio alaranjado, o que dá um belo contraste porque a personagem tá meio que de cara com a luz ou de cara com o sol, não sei dizer exatamente. E é como eu já tinha dito, grande parte dos elementos do rosto, quando eles estão bem detalhados, eles estão bem finalizados, eles dão um brilho a mais no desenho. Mas se liga no antes e no depois, esse desenho tá muito lindo, então vamos pro próximo. Essa arte aqui foi feita pela Mil, e Mil Deals está muito bonito. Nossa, que piada bosta. Tem aqui alguns errinhos de estrutura que de início eu vou demarcando para depois alterar com calma. Primeiramente eu dei uma afinada ali na parte de trás das costas e uma ajustada nos cotovelos da personagem. Além disso, eu alterei como o Opai, por assim dizer, ele tava meio que projetado nesse ângulo. Caso seja maior do que o que eu desenhei aí, o importante é que eu passei a ideia que eu queria passar. Eu ajustei como as costelas estavam projetadas, ela tava meio que sem volume ali, no contorno entre a barriga e o tronco. O antebraço dela, que tá meio levantado, tava me dando uma certa agonia e eu não sabia dizer o que era. Então eu deixei ele um pouco mais visível, mostrando as faixas que nem do outro lado. Eu ajustei um pouquinho o contorno que tinha ali da parte do rosto e das coxas e também ajustei os dedos. Olha aqui o antes e o depois, poucas alterações já deram um belo destaque na anatomia da personagem. A arte é muito bonita, agora vamos pra próxima. Essa aqui eu achei bem interessante, principalmente na hora de alterar isso. O vídeo não bugou não, tá? A próxima arte aqui foi feita pela Kirani e já veio a abertura de Arcane na minha cabeça e não tem como tirar. A arte tá muito bonita e eu tentei alterar mais os conceitos dela, mas caso você queira alterar da sua maneira, você pode ajustar na sua arte também. De início eu fui ajustando e suavizando como a luz e a sombra tava projetada no rosto, e eu também alterei o espaço que tem entre o nariz e a boca e o nariz, o tamanho da boca e assim vai. Fiz isso porque a Jinx, ela não necessariamente precisa ser uma adulta tipo velha, mas ela também não é tão nova. E normalmente, a falta de espaçamento entre alguns elementos do rosto, às vezes ou muitas vezes, dá uma sensação de que o que você está desenhando é uma criança. The Promised Neverland é um ótimo exemplo disso. Eu ajustei como o nariz ele estava projetado porque ele não estava se alinhando com a boca, porque a boca estava se alinhando com o queixo. Então alguma coisa ali estava torta e eu fui alterando até descobrir. Fui adicionando ali as sardinhas que já tinha no personagem, é sardinhas, tá? Não sardinhas, pelo amor de Deus. E mexi no ajuste de curvas pra dar um destaque mais bonito. Olha o antes e o depois. A arte tá muito linda, eu assisto Arcane, mas não jogo LOL. Vamos pra próxima. Esse próximo desenho aqui foi feito pela Honeybull, e eu curti muito, tanto o estilo e o desenho, tanto a pose e como é que tá encaixado no cenário. De início, os erros principais que eu percebi de estrutura foi nos tênis, onde ele tava meio inclinado pra baixo, assim, eu não entendi exatamente o porquê.
Depois disso, eu fui pro rosto, onde eu subi um pouquinho da boca porque ela não tinha espaçamento legal entre ela e o queixo, né? E dava aquela impressão de que o personagem tá com a boca lá pra baixo, ou até mesmo que ele é mais velho. Desculpa esse monte de brilho aí na tela, é basicamente o efeito dramático, onde eu adicionei uma layer com azul em Multiply e abaixei um pouquinho a opacidade. Depois disso, eu adicionei um brilho na TNT e fiz esse brilho interagir com o personagem e o objeto ali em volta. Isso dá um destaque na TNT, no personagem e ainda dá aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa na arte. Se liga no antes e agora no depois. A arte tá muito bonita, então vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pelo Pi e tá muito bonito, bem detalhado e bem enquadrado ali no rosto da personagem. No quesito de estrutura, a gente tem a largura dos olhos, que elas estavam meio que amassadas, como se tivesse uma bolinha sendo amassada realmente. E mesmo que você feche os seus olhos, isso não vai acontecer, tá? Só explicando. E no quesito de detalhes, eu senti que o olho ele tava pouco detalhado no desenho e acabava dando uma sensação meio vazia, ou incompleta, ou até rabiscada na arte final. Na íris eu fiz o contorno escuro em cima, enquanto fiz claro embaixo, criando essa variação bonita e esse degradê. Além disso, eu adicionei as highlights, principalmente nas partes escuras dos olhos, que é onde vai ficar destacado. Mas só pra vocês terem uma noção da diferença, olha o antes e o depois. Arte muito bonita, então vamos pra próxima. Esse aqui é um desenho tradicional feito pela Anne, ou Annie, tá muito lindo e em geral já esclarece a dúvida pro pessoal que acha que não pode enviar arte tradicional pro vídeo. Mas pode sim, é só entrar no servidor do Discord. E de início eu dei uma ajustadinha no espaçamento da narina. Eu sei que você tá no tradicional, mas se você tiver algum jeito, como um lápis branco ou até mesmo uma borracha, dependendo de como é o papel, dar brilho em certos pontos, como na ponta do nariz ou em algumas partes dos olhos, e também deixar mais claro os dentes. Mas em geral eu reforcei mais a linha, dando algum destaque melhor. E de estrutura eu rotacionei um pouquinho a boca, que ela tava meio tortinha, além de ter ajustado o tamanho dos olhos, a ponta do queixo, a descida do músculo do pescoço conectando na clavícula e, como eu já tinha dito antes, o espaçamento da narina. Olha o antes e o depois, cara. Poucas alterações já deram um belo destaque visual no seu personagem. Creio eu que seja o Kirishima, eu não sou otaku, foi mal aí. Outro desenho aqui de Boku no Hero feito pelo Optimum. Ele tá bem desenhado, além de estar bem pintado aí, foi feito também no tradicional. De início eu dei uma ajustadinha ali no formato do nariz, que ele tava um pouco esticado demais pra cima, e eu também ajustei o formato dos olhos, onde o da direita tava um pouquinho menor que o da esquerda. Eu falo isso em geral, tanto ali na parte dos traços, entre o cílio superior e o inferior, quanto no tamanho da íris e pupila. Dei uma ajustadinha ali na boca, que tava meio derretendo assim, ele tava meio em pânico, dando uma coerência a mais entre o ângulo da boca e do rosto. Eu arredondei um pouquinho o traço ali perto do olho, mas depois que eu fui dar uma olhada, o traço de Boku no Hero ele é meio retão mesmo nos cantos. Então não poderia necessariamente dizer que isso foi um erro seu, mas eu também dei uma afinadinha no pescoço. Polei alguns detalhes aqui e outros ali, mas em geral esse aqui é o antes e o depois, cara. Parabéns aí aos fãs de Boku no Hero, mandaram muito bem nos desenhos. Essa arte aqui maravilhosa foi feita pela Moon, não é a Moon do último vídeo que eu tinha passado. Ela tem alguns erros de estrutura básico, como por exemplo o alinhamento ali do rosto e do queixo. Sendo assim, o queixo ficava muito reto e ele ficava desalinhado em relação ao rosto. Então se eu puxasse uma linha ali no centro, o final não ia encostar no queixo. Por mais que as bocas dos animes, elas costumam ser tortas ou desalinhadas com o rosto, dependendo da expressão do personagem, raramente o nariz é, então o nariz vai acompanhar essa ponta do queixo também. Outra coisa que eu decidi fazer ali foi subir um pouquinho do olho esquerdo, que ele tava meio abaixo do outro e ficou meio desalinhado. E isso que eu tô fazendo aqui por final é o mesmo efeito que eu tinha adicionado anteriormente, uma camada a mais com a cor azul escura, deixa ela no Multiply, abaixa um pouco a opacidade, e na mesma camada você vai apagando as partes que você quer que tenha luz. Um outro detalhezinho básico ali que eu ajustei na estrutura é que o peitoral tava um pouquinho pra cima demais e eu abaixei, mas olha o antes e o depois. A arte tá muito linda, então vamos pra próxima. Esse desenho aqui muito bem feito foi feito pelo Risoto, nossa, rimou tudo. Tá muito bonito além do estilo de traço que tá rabiscado, mas polido ao mesmo tempo. De estrutura a gente percebe um errinho aqui bem comum, que é o espaçamento entre os olhos em relação ao nariz e boca, etc. Ele tava muito baixo e dava a impressão que o rosto da personagem tava meio achatado. Então eu subi um pouquinho, dei uma alinhada em relação a um olho e outro, diminuí um pouquinho a boca e o nariz e fui ajustando algumas mechas do cabelo. Por fim, eu usei uma ferramenta de editar a malha do desenho para tentar desentortar algumas informações da personagem, onde o coco, por assim dizer, a jaca dela tava um pouquinho grande em relação ali ao resto do rosto. Brincadeiras à parte, olha aqui o antes e o depois, cara. Arte muito bonita, então vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pela Marada, ele tá muito bonitinho, muito estiloso, e um detalhe que eu queria falar é que eu não sei se ele foi feito em pixel art. O Discord costuma sugar a qualidade dos desenhos, né? Mas paciência, o que mais eu vou alterar nesse desenho aqui é na parte das pernas. De resto, tem alguns errinhos, mas eu não achei que ficaria tão contrastante em explicar pra você. Eu afinei a perna, canela, etc, e deixei o tamanho do joelho em relação a eles bem coerentes. Até porque antes estava dando uma impressão de que a perna da personagem era inchada, e principalmente ali na região do centro, do joelho. Eu ainda mantive as cores e o estilo do desenho sem alterar muita coisa. Mas quero uma dica de estudo: quando vocês tiverem problemas com pernas, estudem pernas. Dei uma aqui de capitão óbvio, mas olha o antes e o depois, cara. Poucas alterações já fizeram uma grande diferença. Se curtiu, deixa seu like e se quiser, se inscreve no canal pra dar um apoio. O link do Discord tá aí na descrição e é isso. Falou! Dá like,